finanças, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, fortaleça seu coração. Esse mês de janeiro tão especial, tão importante, nós vamos falar mais detalhadamente porque, né? É o motivo da nossa campanha essa noite. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar. Pai amado, te damos graças. Senhor, entramos na tua presença santa por graça e misericórdia. Te louvamos, Deus, porque tu és bom. Senhor, te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, e oramos que esta noite, Senhor, tu possas estender a tua mão sobre cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham, Senhor, que estão neste propósito, Senhor Deus, de andar na tua presença, de caminhar na tua luz, debaixo da tua palavra, Senhor. Toma cada coração, vem falar com cada irmão e irmã, Senhor. Vem especialmente fortalecer aqueles que estão no meio de batalhas, de lutas, de desafios. Que o Senhor possa estender a tua mão, Senhor, e dar vitória àqueles que têm crido, confiado no Senhor. Pai, nós colocamos na tua presença, no teu altar, todos os alvos desta campanha, o livro dos sonhos. Nós colocamos diante de ti, meu Deus, para que o Senhor possa ler, Senhor, cada um deles. Senhor, cada pedido na família, nas finanças, na saúde, no ministério, nos relacionamentos, Pai, na área natural, espiritual, emocional, vem, Senhor, abençoando, visitando e ministrando o teu poder, Pai. Libera a tua vitória, seja uma noite de milagres no meio do seu povo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem pode dizer amém? Que bênção, queridos. Eu quero ministrar hoje, vamos entrar mais direto aqui na palavra, vai ser bom porque eu vou poder aprofundar mais, para você poder ouvir, anotar. Se você tem aí a sua agenda, pega aí seu caderno de anotações para a palavra desta noite. Nesse mês de janeiro, nosso tema da campanha de janeiro, toda terça-feira, é Rosh Hashanah. Já ouviu falar? Rosh Hashanah é o tema da campanha do mês de janeiro. Por quê? É baseado, inspirado numa festa judaica, numa celebração judaica. Quando eles comemoram o início do ano novo deles. O nosso calendário é diferente, né? O nosso ano novo está começando agora. É o início do ano. O ano deles já começou lá em setembro, né? Foi o setembro passado nosso, já iniciou. E inspirado nessa festa, nós queremos compartilhar e ensinar um princípio muito importante, um princípio bíblico. Semana passada eu falei que quando os judeus comemoram essa festa do início do ano, é uma festa que eles comemoram com vários alimentos. Um deles é uma maçã com mel. Eu falei que lembra muito daquela maçã que a gente tem aí nas nossas festas ao longo do ano, né? Quem já comeu maçã do amor? Aquela maçã caramelada, né? Toda melada, bonita, né? Parece que ela é envernizada e é muito apetitosa, né? Você olha assim, ela é muito atrativa. Então os judeus, eles têm entre os ingredientes para a festa do Rosh Hashanah uma maçã com mel. Por que eles comem uma maçã com mel? Porque é uma maneira de profetizar, de declarar que o ano que está chegando será um ano doce. Aleluia! Amém? Quantos querem um ano doce na sua vida? Chega de ano amargo. Aleluia! Chega de ano amargo, agora é tempo de ano doce. Que seja um ano doce na sua vida. E Rosh Hashanah, Rosh significa cabeça, certo? E Hashanah, ano. Então, é o início do ano, é o começo do ano, certo? E nessa data também, eles comemoram, os judeus comemoram o aniversário da criação. Segundo eles, é a data que Adão e Eva teria sido criados, né? Então, o início da humanidade. Bom, então, nós não queremos comemorar a festa, não é isso. Nós não queremos trazer uma festa judaica
e como cristãos praticar essa festa. Mas nós vamos mostrar na palavra que esse princípio da cabeça do ano, daquilo que inicia o ano, daquele princípio de colocar em primeiro lugar, é fundamental na vida cristã, e o Senhor Jesus nos ensinou sobre ele, né? Nós percebemos isso na palavra. Se você for olhar para a palavra de Deus, você vai ver justamente isso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, é Jesus que ensina a seguinte palavra, o seguinte princípio: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então Jesus fala nessa passagem aqui muito conhecida, um princípio que muitos cristãos falham, ou não têm a revelação na sua totalidade, não têm a compreensão, não têm a fé em cima da palavra do Senhor. Então é Jesus que está dizendo aqui em Mateus 6,33, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então você vê aqui que Jesus está querendo estabelecer uma ordem. Porque se você coloca as coisas certas em primeiro lugar, as demais coisas virão como consequência. Certo? Isso é muito importante. Por isso que o Rosh Hashanah, ele está justamente estabelecido, e nós, como Sara Nossa Terra, estamos ministrando em cima desse tema, muito abrangente, mas muito prático também, que aquilo que você coloca como primeiro lugar, como cabeça na sua vida, vai determinar o que será o restante, vai determinar o que será o corpo, o que virá depois. E a minha pergunta para você é: o que você quer que venha este ano? O que você quer que aconteça neste ano? Nós estamos em janeiro. O que você quer que aconteça em fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro de 2022? Às vezes você fala assim: ah, mas isso só quando vier, só quando chegar o tempo, só quando chegar aquele mês. É isso que eu quero te dizer. O que vai acontecer lá na frente vai depender muito do que você vai plantar agora, no início. Porque você vai aprender a colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E é interessante que isso está em sintonia em toda a palavra. Eu falei em Mateus 6,33... o reino de Deus, em primeiro lugar o reino, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E é interessante, Deuteronômio capítulo 28, toca nesse assunto. Deuteronômio 28, verso 13, Deuteronômio 28 é o capítulo das bênçãos, né? Que eram proferidas no Monte Gerizim, certo? O Monte das Bênçãos. E uma das bênçãos, no capítulo 28, verso 13, é: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Olha só, você não vê uma semelhança de Mateus 6,33 com Deuteronômio 28, 13? Você não percebe uma conexão? Os princípios são muito semelhantes. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que necessitais vos serão acrescentadas. Não é? E Deuteronômio fala: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor que hoje te ordeno para guardar. O que é o princípio que está sendo colocado? O princípio da cabeça, o princípio do que vem primeiro, o princípio do que lidera, daquilo que vai na frente. Então, quando você coloca Deus na frente, as pessoas até nas redes sociais costumam se
enviar mensagem, né, um para o outro, e usar essa expressão, não sei até que tanto que elas entendem, mas Deus na frente, Deus vai na frente, Deus vai na frente, né? É uma expressão que as pessoas, se elas entenderam o que elas estão falando, é maravilhoso. Se você entender o que você está falando, é maravilhoso. Deus na frente, Deus primeiro, Deus vai em primeiro lugar, Deus encabeçando tudo. E aí a palavra fala que o Senhor te estabelecerá como cabeça, o Senhor te porá por cabeça. Olha só, Deus quer pôr você por cabeça. Quem pode dizer amém? Ser cabeça significa que você vai estar por cima, liderando, governando as situações, e não esmagado pelas circunstâncias. Quem pode dizer aleluia? Talvez você está assim. Muitas pessoas estão nos assistindo, estão assim, estão sendo arrasados pelas situações, esmagados pelas circunstâncias. Você não quer inverter isso? Você não gostaria de sair dessa posição, de estar por baixo, sendo pisado, humilhado, escorraçado, e passar para o lado de cima, onde você governa, onde você manda, onde você tem autoridade? É claro que não é sua autoridade, mas a autoridade que o Senhor te concede. Jesus disse isso: eis aí vos dei autoridade. Isso é autoridade, você está por cima. Deus não quer que você fique por baixo em nenhuma área da sua vida. Posso ouvir um amém? Deus não quer que você esteja por baixo emocionalmente. Deus não quer que você esteja por baixo financeiramente. Deus não quer que você esteja por baixo profissionalmente. Nenhuma área da sua vida. Deus quer que você esteja por cima. Como que a gente pode ficar por cima? Estar por cima é uma bênção de Deus, que é alcançada por intermédio dele, quando a pessoa decide colocar Deus primeiro, o reino de Deus em primeiro lugar. Tem a atitude de colocar Deus em primeiro lugar, certo? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Essa palavra é para levar você a refletir sobre isso. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Gênesis capítulo 22, verso 1, para a gente começar a estudar isso. Gênesis capítulo 22, verso 1. Nesse capítulo, nós temos uma das maiores provas que o patriarca Abraão passou. Foi o momento quando Deus pediu para ele entregar o seu filho Isaque em sacrifício. E a palavra diz que Deus colocou Deus à prova, e Abraão respondeu no verso 1, eis-me aqui, né? Deus chamando por Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. E no verso 2, Deus fala para Abraão tomar o filho dele e oferecer em holocausto no monte que ele iria mostrar. E no verso 3 a palavra diz que Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Presta atenção aqui, queridos, que é muito importante. Tudo é sobre colocar Deus em primeiro lugar. Essa é uma passagem que nós vemos um homem que soube colocar Deus em primeiro lugar, porque ele foi provado, não é? Deus chamou Abraão para oferecer o seu filho Isaque, e ele foi provado nesse momento. Quando Deus chamou Abraão, você já percebe que Abraão era um homem que colocava Deus em primeiro lugar, que honrava Deus, que valorizava, que temia, que respeitava, que obedecia. Por que, bispo, que você pode falar isso? Por causa das palavras dele. Chamou Deus Abraão e este respondeu, final do verso 1, eis-me aqui. Essa palavra eis-me aqui
Eu uma vez já ministrei sobre isso. Em hebraico é inene, ou iné. E ela expressa a prontidão para obedecer e servir a Deus incondicionalmente. Então Deus falou com Abraão, Deus chamou Abraão, e ele falou: eis-me aqui. O que é eis-me aqui? É uma prontidão para obedecer e para servir a Deus. Quantos querem ter uma prontidão para obedecer a Deus, para servir a Deus? Querido, é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença na vida de um filho de Deus. Não é que ele só é um cristão, que ele foi alcançado por Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus demais mesmo. Mas a atitude do coração das pessoas é diferente. A atitude de cada coração revela a importância que Deus tem para ele, tem para ela. E por essa importância é que as coisas começam a acontecer. Foi por isso que Jesus disse: coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Porque é possível ter o reino de Deus, mas em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, misturado assim com tanta coisa, sabe? Mas Jesus falou, ele quer o primeiro lugar. Você sabia disso? Deus quer o primeiro lugar nas nossas vidas. Quem pode dizer amém? Você que está nos assistindo na sua casa agora, pode dizer um amém aí também? Deus quer o primeiro lugar. Não, Deus é bonzinho, Deus é legal. Ele entende que se tiver outras coisas, ele vai compreender. Não vai compreender não, querido. Não vai compreender não. Se compreendesse, Jesus não diria em Mateus 6,33: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é verdade? Ele pode até aceitar isso, mas não é o melhor de Deus para as nossas vidas. E principalmente, quando Deus é segundo, terceiro, quarto lugar, isso não gera poder, não libera poder, não libera o mundo espiritual para agir em nosso favor. E eu tenho certeza que você quer que Deus age em seu favor, quer ou não quer? Você quer ver o mover de Deus. É isso que Jesus disse. Todos nós queremos ver o mover de Deus. Todos nós queremos ver o braço de Deus agindo, o poder de Deus se manifestando. Nós queremos, mas para isso, coloca em primeiro lugar o reino. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus na frente mesmo. E eu estou mostrando agora com o exemplo de Abraão uma coisa muito concreta, muito prática. Quando Deus falou com Abraão, ele disse: eis-me aqui. Que significa uma prontidão. Sabe alguém que está de alerta? Sabe alguém que está esperando Deus falar? Sabe alguém que está aguardando? Ele realmente está esperando. Se Deus falar, ele está preparado para responder. Isso tem que ser cultivado nos nossos corações, tem que haver um desejo. Abraão falou: eis-me aqui. E nós percebemos, queridos, que ao longo do tempo nós temos, como eu disse, uma tendência de ir nos apegando a muitas coisas e deixando Deus para lá, né? Há uma tendência da carne, da alma humana. A gente vai se acostumando, vai se acomodando, vai deixando Deus assim, sem essa sensação de prioridade. Sabe? Quando Deus não é mais a prioridade, não é mais a sua paixão, certo? É quando Ele já não é o primeiro lugar. Isso é ruim? É ruim por quê? Porque essa pessoa perde o impacto do mover de Deus por causa disso. Né? Então, quando Deus falou com Abraão, ele disse: eis-me aqui. E mais, Deus falou com ele, o que ele fez? Verso 3:
Levantou-se Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Poxa vida, o que Deus pediu para Abraão não foi algo simples. Ele podia ter, raciocinado, refletido, enrolado, naquele dia ele podia ter ficado na cama um pouco mais. Você já quis ficar na cama um pouco mais, ao invés de levantar cedo para ir para o trabalho, ir para a aula, não é verdade? Ir para algum compromisso? Nossa, se eu pudesse ficar mais um pouco aqui, eu ficava, enrolava. Quando Abraão ouviu o chamado de Deus, a Bíblia diz que no outro dia ele levantou de madrugada. O que é isso? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ele não enrolou Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Nós temos que eliminar Rosh Hashanah, fala justamente sobre isso, de colocar Deus em primeiro lugar em atitudes. Nós temos que estar atento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Tem um casal, hoje eles são bispos, inclusive, no Brasil, e eles se casaram, Casal de 20 e poucos anos de idade. O rapaz, convertido talvez assim, já uns 10 anos, E nesse período que ele se converteu, ele se guardou, ele teve uma vida pura, não teve infidelidade, não teve prostituição, adultério, essas coisas que antes era. E a moça também, ela se casou virgem. E eles, muito apaixonados por Jesus, depois eles testemunharam que assim, estavam com tanta sede de Deus. Eles, no dia do casamento deles, eles casaram, tiveram lá, toda a cerimônia, vamos dizer, religiosa, tal. Depois deu a festa, Aí, contada a noite, eles foram para o hotel, E aí eles podiam ter a intimidade deles, mas no coração deles, eles combinaram, ao invés deles terem uma noite de intimidade, eles falaram: nós vamos oferecer essa primeira noite para o Senhor. E oraram aquela noite, tiveram comunhão, lá pelas tantas foram dormir, mas eles não tiveram um relacionamento sexual na primeira noite de núpcias, que era direito deles, que era legítimo, que era desejado por eles, mas eles oraram lá no pé da cama do hotel deles, até chegar na segunda noite apenas, que eles tiveram essa liberdade. Uma situação assim, interessante, inusitada. A Bíblia não fala para fazer isso, mas é um exemplo de uma pessoa que quer colocar Deus em primeiro lugar, e fez um ato simbólico, de só ter as núpcias dele de verdade na segunda noite. Por quê? Que a primeira era consagrada ao Senhor. Quantas pessoas eu já ouvi fazerem o propósito de entregar o seu primeiro salário para Deus? Deus, eu estou desempregado, fazendo a campanha, buscando, o dia que o Senhor abrir as portas para mim, emprego, primeiro salário todinho eu vou entregar a Ti. Não é verdade? A Bíblia não manda isso, mas isso revela, é algo que mostra de uma maneira concreta uma pessoa que na prática está realmente sendo fiel a Deus, está colocando Deus em primeiro lugar. Não é verdade? Quando você lê o Novo Testamento, por exemplo, você vê que a igreja se reunia todos os dias, de casa em casa, havia oração contínua, mas eles tinham o hábito de reunir no primeiro dia da semana. E olha que o primeiro dia da semana não é igual ao nosso, que é feriado. O domingo tudo é fechado, para você descansar. Hoje na nossa cultura, mas naquela época não. Como é que eles faziam para reunir então?
levantava de madrugada, muitas vezes escondido, ia muitas vezes para as catacumbas, sob risco, mas é o primeiro dia da semana, a semana vai começar, nós vamos oferecer ao Senhor, não é? E até hoje é assim. Primeiro dia da semana é oferecido para o Senhor. Então, são alguns exemplos que podem mostrar isso. No caso de Abraão, Abraão levantou de madrugada e ele preparou tudo com antecedência. O que é isso? É o princípio do Rosh Hashanah. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Nós percebemos isso claramente. E a palavra diz que todas as coisas serão acrescentadas. Outra pessoa que entendeu esse princípio foi Elias. Elias, quando falou para aquela viúva, para ela preparar da farinha que ela tinha, ela preparar um pouco um bolo de uma comida para ele, não é verdade? O que você vê ali naquela palavra? Naquela palavra você vê, né? Olha só, vamos ler lá rapidamente 1 Reis capítulo 17. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disser, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus: a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor faça chover sobre a terra. Então Elias falou para aquela mulher: faze primeiro para mim. Isso é Rosh Hashanah. É a cabeça do ano. É o princípio ensinado por Jesus. Busca em primeiro lugar. Não é em segundo, não é em terceiro. Não deixa para depois. Não é quando der, é em primeiro lugar. Se nós queremos ver o mover de Deus mesmo nas nossas vidas, nós temos que ser pessoas que compreendem esse princípio. Não é? A cabeça. E aí a Bíblia diz, em Deuteronômio 28:3, o Senhor te colocará como cabeça, e não por causa. É uma figura, né? De você estar em primeiro e não por último. De você estar por cima e não por baixo. Isso é o Rosh Hashanah. Não é? Então, você vê esse princípio aqui, lá em Abraão, na vida de Abraão, na vida de Elias, com essa viúva. E você vê esse princípio também lá em Caim. Abel fizeram uma oferta para o Senhor, Gênesis capítulo 4, também tem esse princípio. Porque eles dois fizeram uma oferta para o Senhor. Gênesis 4, verso 3. Diz assim, verso 13 e verso 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Engraçado, né? Que Deus exigente é esse, né? O rapaz está dando, né? Caim estava fazendo a oferta dele lá também. Não é que Deus não se agradou da oferta de Caim? Não é que Deus, poxa, tudo que é dado é bem-vindo. Mas Deus olha o coração da pessoa. Deus vê além daquilo que a gente vê, queridos. E o Rosh Hashanah, você vê esse princípio. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Caim chegou lá, não, eu vim trazer uma oferta para o Senhor. Mas a palavra diz aqui em Gênesis 4, verso 3, aconteceu que no
fim de uns tempos. A oferta de Caim foi uma oferta do fim, do depois, do quando deu. Entendeu? Lembrei de Deus aqui, ó. Não foi a oferta de um coração que colocou Deus em primeiro lugar, né? Caim fez assim. Já Abel, a Bíblia, a oferta de Abel está relacionada justamente ao contrário. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Primícias é o que vem primeiro. Primícias é o que vem primeiro. Então você quer viver o que Jesus disse em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E os que necessitais vos serão acrescentadas. Tudo que nós queremos na vida é ver Deus acrescentando, abençoando, nos concedendo nossos pedidos de oração, abençoando o nosso trabalho, vendo frutos, colhendo resultados positivos, tal. Nós queremos. Por que muitas vezes nós ficamos frustrados e não vemos isso acontecer? Porque nós não vimos, não observamos o que Jesus ensinou. Buscar em primeiro lugar. Não é quando der, se for possível, se eu não esquecer, se eu não tiver outro compromisso, né? Não, em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, em prioridade, então você se habilita para o restante da promessa de Jesus. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem pode dizer amém? Você entendeu isso? Esse é o princípio, queridos. É isso que nós percebemos. Então, nesse mês de janeiro, o que acontece? As pessoas normalmente já fazem, tem o hábito, começou o ano, eu vou fazer a minha agenda, vou colocar meus alvos para 2022, né? Ótimo, maravilha, é isso mesmo, tem que fazer, planeja seu ano. Nesse plano seu, que você está fazendo aí, qual é o lugar de Deus? Nos seus planos aí, Deus faz parte deles? Entendeu? Você vai ter a atitude como Abraão, né? A palavra diz lá, que nós lemos em Gênesis 22, que Abraão ele não deixou, ele não acordou mais tarde, ele não ficou enrolando, colocou Deus em primeiro lugar. E é por isso que ele teve aquele grande milagre, pela disposição de obedecer a Deus, pela prontidão de fazer a vontade de Deus. Alguém que quer saber, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero saber para mim fazer. O que eu posso obedecer? Como é que eu posso te servir? Né? Eu quero fazer isso em primeiro lugar. Isso vai acionar o mundo espiritual, porque foi essa disposição que ele determinou, dessa disposição que ele funcionasse. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Fecha teus olhos agora, em nome de Jesus. Ora ao Senhor. Você que está nos acompanhando na sua casa também, reflete sobre isso agora. Nós estamos ainda começando um ano. É um tempo oportuno para você falar para Deus, Senhor, não apenas eu quero a sua presença e a sua companhia, mas eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida, esteja em primeiro lugar, minha primeira atenção, primeira importância, minha primeira dedicação. Pai, eu não quero me esquecer de Ti, não quero te deixar para depois. Senhor, eu quero que o Senhor ocupe o primeiro lugar. Eu quero viver as palavras de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Abençoa, Senhor, o coração dos teus filhos. Faz um propósito com Deus, querido. Depois você pode ouvir essa mensagem mais uma vez, vou deixar gravada no meu Instagram. Escuta ela completa, medita, ora
Amanhã cedo, talvez você vai ouvir essa palavra hoje à noite. E você vai falar com Deus: Senhor, como é que eu posso aplicar esse princípio na minha vida? Como é que eu posso viver essa palavra na sua plenitude? Eu quero ver o mundo espiritual me favorecendo, me abençoando. Eu quero ver o Senhor acrescentando a tua bênção na minha vida. Para isso eu quero aprender como colocar o teu reino em primeiro lugar, Pai. Me ajuda, Senhor, ajuda cada irmão, Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dê glória a Deus. Aleluia. Faz isso mesmo, escuta, ouve mais uma vez. Tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao teu coração, te dar uma chave para você crescer muito neste ano de 2022. Amém? Convido você para, quem quiser participar com o seu dízimo, a sua oferta, levanta a sua mão, nós levaremos o envelope. Ou se alguém quer usar o seu cartão, vá até lá a livraria e consagre ao Senhor. Quem está em casa, quer participar com o seu Pix, fique à vontade. É o 27992250270, tá? Você que quer acompanhar, contribuir, 27992250270. Pai, nós te damos graças por todas as ofertas e dízimos, Senhor, consagrados no teu altar esta noite. Abençoa, Pai, vem abrindo as portas, as janelas dos céus, na vida de cada um dos teus filhos e filhas, que eles alcancem a tua provisão, o teu sustento, a tua abundância, o melhor de Deus, ó Pai. Senhor, tua palavra diz que o Senhor nos colocaria como cabeça, Pai, e não por cauda. Que isso aconteça na área financeira, nos negócios, na empresa, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Terça-feira que vem nós vamos continuar essa campanha, não perca. Um grande abraço, até domingo te aguardamos aqui na igreja às 19 horas. Deus te abençoe.